Graça e paz a todos. Amados, vim aqui deixar para vocês só uma palavrinha sobre você fazer um irmão pecar. Sabemos que existe no nosso meio todo tipo de cristão. Existe o cristão que crê que pode se casar depois de um abandono, que pode se casar, no caso, se divorciar e casar com outro, depois do abandono, depois do adultério. Existem outros cristãos que creem que independente do que possa ter acontecido, que Deus nos levou em conta o tempo da ignorância, que nós podemos formar uma nova aliança, que Deus abençoa. E existe aqueles que realmente entenderam essa doutrina, que o casamento, a segunda aliança somente se o primeiro cônjuge falecer, independente se tenha acontecido um adultério, um abandono, uma agressão, seja o que for, a segunda aliança só é lícita diante do Senhor na morte do primeiro cônjuge. Como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, depois que ele bater as botas. E se vocês contraírem um novo casamento, independente do que tenha acontecido, abandono, agressão, adultério, porque ela ficou gorda, obesa, ou ela é uma mulher rixosa, ou ele ficou careca, ficou barrigudo, ficou deficiente, nada dessas coisas são motivos para que nós venhamos a nos casar com outra pessoa. Só o óbito, meus amados. Por isso que o evangelho não é para qualquer um. Se aquelas pessoas que pensam que pode pegar a sã doutrina, a Bíblia, e usá-la de qualquer maneira, estão completamente enganados. Isso se chama religiosidade. São pessoas que pegam a palavra de Deus e inserem ali no meio dos seus achismos. A própria palavra diz, se não me engano, em Apocalipse, se alguém acrescentar ou retirar uma vírgula sequer desse santo livro, acrescentar algo no livro ou tirar algo do livro, que seja amaldiçoado, meus amados. Então a gente sabe que no nosso meio existem muitos enganos, muitas heresias. Eu daqui falo que eles estão errados, eles de lá falam que eu estou errado aqui. Então, por isso que eu falo para vocês sempre, não creem no que eu estou falando, vamos colocar tudo à prova, lendo as Escrituras. Nós vemos aqui, vocês sabem que eu gosto de fazer pegar um título que está falando de algo, vamos supor, sobre comida sacrificada a ídolos. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, fala sobre comida sacrificada a ídolos. Que existia aqueles irmãos fracos na fé e os irmãos fortes na fé. E os irmãos fortes na fé, eles sabiam que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, se o irmão é forte, que é fraco da fé, não está comendo comida sacrificada a ídolos, ele não vai no açougue, não vou lá comprar não, porque lá pode ter comida, está vendendo uma carne que foi sacrificada a ídolos. Vocês sabem que o cristão que é forte na fé, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 e 22, diz o seguinte: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, diz que nós que somos fortes na fé, nós não podemos servir a dois deuses. Mas o fraco na fé, mas nós sabemos que tudo nos é permitido, mas nem tudo convém, como diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Por isso que eu gosto de pegar um outro assunto, a gente fala da família, e colocar nesse contexto aqui sobre a comida sacrificada a ídolos. Por quê? Porque no versículo 12 diz assim, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12: quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, fazendo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Então, se vocês sabem que Moisés permitiu dar a carta de divórcio por causa da dureza do coração deles, foi por causa da dureza do coração deles, mas em momento algum
é lícito se divorciar. Ele é permitido. Por quê, meus amados? Porque quando você fala que não é lícito, porque é permitido, quando a pessoa se divorcia, não, eu sou cristão, eu vou me divorciar porque eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais minha esposa, ela é rixosa, ele é grosso, seja o que for. Mas quando a gente se divorcia, a tentação para que nós venhamos a nos casar, contrair um novo matrimônio com a outra pessoa é bem grande, meus amados. Por isso que não é lícito. É permitido? Sim. Por causa da dureza do coração do homem. Mas não é lícito. Porque vai fazer com que essa pessoa contraia um novo matrimônio com outra pessoa. Então, aquele pastor que é casadinho, que fala que celebra o casamento dos divorciados porque eles querem. Eles fazem que nem Pilatos. Lavou as mãos dele ali e deixou com que os judeus levassem o Senhor Jesus à cruz. Lavou as mãos deles. É tão pecador quanto os judeus. Aquele pastor que está casado, direitinho, com seu matrimônio, 30, 40, 50 anos com a mesma esposa, mas está celebrando o casamento divorciado, ele está fazendo uma pessoa pecar. Ah, mas a pessoa casou com outro hétero, como diz 1 Coríntios capítulo 7, porque ele é um descrente. Se o descrente quiser se apartar, que deixe-o ir. Sim, mas esse pastor, ele está levando esse irmão a pecar. Ele está sendo participante do pecado dele. Se ele está sendo participante do pecado do próximo, ele é pecador. Repetindo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Por isso, fechar aqui. Por isso que Jesus falou o quê? Muitos no final dos tempos dirão: Senhor, Senhor, no seu nome eu fiz faculdade de teologia, no seu nome eu abri denominações religiosas, em seu nome tem mais de 12 milhões de pessoas inscritas no meu canal do YouTube, preguei o evangelho brilhantemente, em seu nome, Jesus já falou o que para essa pessoa? Aparta-te de mim, não te conheço. Fica os irmãos na paz de Jesus.